Bom dia, povo de Deus! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Quem disse que ontem não ia fazer sol? Estou até curadinho aí. Foi bênção, não foi, gente? Glória a Deus. Você que não pôde participar, já vou deixar esse aviso aqui. Dia 26 de março de 2022 já está agendado nosso próximo passeio, amém? Vou pedir mais uma coisa, você que já está no grupo, né, da Fazenda Marambaia, não saia, tá? Continue ali nesse grupo, que a gente vai ter mais eventos, novos passeios, e aí você ali vai receber todas as informações, tá ok, gente? Só vou mudar o nome do grupo, eu vou botar Amigos do MAP, tá legal? Que aí tem pessoas que não são na igreja, mas são amigos do MAP. Ok? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Você que quiser me acompanhar, abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá. Bom dia a você também que me ouve pela internet. Que essa palavra venha trazer luz para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, tornais a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E no 14 ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Quem deseja ver a Deus aqui? Agora, você está buscando a santificação? Eu pergunto para você que me ouve pela internet. Então, por que você ainda está mentindo? Por que você ainda engana? Por que você ainda está assistindo vídeos pornográficos? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Muitas pessoas se enganam, achando que só quem não vai para o céu é quem não rouba, quem não mata, quem não estupra. Mas até os fofoqueiros, os maldizentes, aqueles que falam mal das pessoas, esses também não verão a Deus. Então a gente tem que vigiar, ser vigilante com relação a tudo. Eu estava lendo aqui em Apocalipse 18, vou pegar aqui. A palavra fugiu. Só um pouquinho. Diz aqui, ó. Apocalipse 9, versículo 21. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Tem gente que se apropria de coisas que não são suas, tomam posse e acham que está tudo bem. Pessoas invadem casas, moram nas casas, a casa não pertence a ela, mas estão lá. Por força de uma lei que é falha, usam de meios inescrupulosos
subornam, compram pessoas que trabalham em cartórios, enganam, mentem, inventam e acham que está tudo bem. Então, gente, nós temos que vigiar. Você que me ouve pela internet, largue a corrupção. Aqueles que recebem subornos, todos esses, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é Jesus que fala isso. Então, eu digo para você hoje, vigie. Muitas pessoas dizem que porque o homossexualismo não é condenado entre mulheres e mulheres, porque não está escrito na Bíblia. Mas aqui está escrito que todo tipo de perversão, toda a imoralidade será condenada. Então não tem meio termos, não tem brechas. Na palavra de Deus não existe brechas. Existe o sim ou não. Ou é pecado ou não é pecado. Então nós temos que ter essa consciência de que as coisas que nos fazem pecar podem fazer com que nós venhamos perder a salvação. Amém, igreja? Glória a Deus. Palavra dura, mas para que vocês meditem nesta manhã e saibam que o nosso Deus, Ele vê tudo. Nada fica encoberto diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Fechem os olhos. Repitam comigo essas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pelas nossas fraquezas. Me lave, me purifique, me santifique através do sangue que foi derramado na cruz pela minha vida, em nome de Jesus. Continue em espírito de oração, permita que eu ore pela sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, os teus filhos que ouviram a tua palavra e esses que estão ouvindo ouvirão em algum momento pela internet, Senhor. Que o Senhor venha a ter misericórdia, Senhor, de todos os nossos pecados. E que o Teu Espírito Santo trabalhe na mente dessas pessoas, no coração, Senhor, fazendo com que eles se arrependam do pecado, do juízo, da justiça, Senhor. Porque só o Teu Espírito Santo tem esse poder. Não será o muito falar do homem, meu Pai, que vai convencer o homem ou esta mulher. Mas eu creio, Senhor, que através da Tua palavra e através do poder do Teu Espírito Santo, todas as almas, todas as pessoas serão alcançadas, Senhor. Pai, perdoa-nos, ó Pai, porque sabemos que somos falhos diante de Ti, Senhor. Venha nos dar sabedoria, discernimento de espírito, Senhor, para nos mudar, para nos converter a fazer aquilo que é correto, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo o pecado, Senhor, toda a imundícia, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, e acrescenta em nós, Senhor, o temor, para que nós venhamos a Te servir com inteireza de coração. Seja conosco, meu Pai. É o que Te peço nesta manhã e desde já Te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos receber o ministério de louvor. Ao vivo é assim mesmo. Bom dia, igreja. Vamos louvar o Senhor com alegria, tá? Vamos declarar que Ele está vivo. Quantos creem que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Diga amém. Então vamos celebrar a vitória dele naquela cruz, amém? Quantos estão firmados na rocha? Diga glória a Deus. Se você está firmado na rocha, aplauda bem forte ao Senhor aí no seu lugar. Vamos celebrar, vamos adorar com alegria. Somos livres, aleluia. Nas palmas. A tua igreja te adora, Senhor, nessa manhã. Celebramos a tua vitória naquela cruz por
Louve ao Senhor aí no seu lugar. Fique à vontade, amém, para celebrar a Ele. Aleluia. O Senhor, Ele me deu um versículo muito conhecido da Bíblia. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do 9. O Senhor diz a Paulo numa visão e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo nos diz aqui que ele sente prazer nas fraquezas. Ele olha as fraquezas não como um impedimento de estar mais perto de Deus, e sim como aperfeiçoamento da vida dele com Deus. Então olhe para as suas fraquezas e pense que você está sendo tratado, você está sendo moldado. A cada dificuldade que vem na sua vida, você está ficando mais forte no Senhor. Diga glória a Deus. As lutas vêm para nos fortalecer. O Senhor, Ele não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas com coração sincero, que sim, têm fraquezas, mas que permanecem no Senhor. E reconhecem que as fraquezas, elas vêm não para nos jogar no chão, para nos atrapalhar, e sim para nos fortalecer. Diga glória a Deus. Aleluia. Se você entrou aqui fraco nessa manhã, receba o fortalecimento do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos. Seja sincero com o Senhor. Peça a Ele que Ele venha te moldar, que Ele venha te fortalecer a cada dia. Senhor, nos fortaleça, meu Pai. Nós não pedimos que nós tenhamos uma vida perfeita, porque precisamos nos aperfeiçoar em Ti através das dificuldades, mas que o Senhor continue segurando em nossas mãos, que a nossa visão esteja em Ti, porque o nosso propósito, Senhor, é viver para Ti, para Te adorar, para Te exaltar, apesar das dificuldades, Senhor. Aleluia. A Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram
Aleluia. Entregamos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória. As nossas vidas em Tuas mãos, Deus. Para que o Senhor possa fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Coloca sua mão sobre o seu coração e faça dessa canção uma oração nessa manhã. Você use ela para manifestar a Deus. Todos juntos numa única voz. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria?
Senhor. E ao te conhecer, todo o meu ser, bondade, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Glória, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos. Você pode glorificar. Você pode exaltar ao Senhor. Isso, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Sobre a carne. Levante as suas mãos para os céus. Diga: Senhor. Diga bem alto: Senhor. Que nesta manhã o Senhor venha prevalecer na minha vida. Que nessa manhã o teu Espírito venha prevalecer e a minha carne venha se calar, para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Por isso eu te peço, esvazia-me de mim e encha-me da tua graça, para que eu te glorifique, para que eu te exalte, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa manhã. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Abre a tua boca. Diga glória, 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 glória a Deus. Diga graças a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tá fraco? Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Glória a Deus. Essa canção, ela é tremenda, né? O bem que eu quero fazer, se eu não me engano, está lá em Romanos 7, né? Foi o apóstolo Paulo que trouxe esta palavra. O bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. Pastor, e qual é a solução para isso? Qual é a solução para a gente não fazer o mal que não queremos para a gente não fazer o mal que não queremos e fazermos o bem que desejamos? Como é que a gente resolve isso? É nos enchendo de Deus e nos esvaziando de nós. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais a vontade de Deus você fará. Quanto mais cheios da palavra, quanto mais cheios da presença, quanto mais cheios da unção de Deus nós estivermos, menos espaço para fazer aquilo que desagrada a Deus haverá em nós. Amém? O grande problema, a grande questão é que muitas das vezes nós não queremos nos encher mais de Deus. A gente quer limitar, não é? Não, eu vou só até aqui. Que nem aquela história que eu sempre falo da água, né? No tornozelo, da água nos joelhos, da água nos lombos. A gente quer ser crente, mas a gente quer andar com Deus com água no calcanhar. Você tem que mergulhar nas águas de Deus. Pastor, por que eu tenho que mergulhar nas águas de Deus? Por que eu tenho que buscar a Deus? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que mergulhar na palavra? Por que eu tenho que ter uma vida consagrada, de mais compromisso com Deus? Porque quanto mais você se encher dele, mais você se esvaziará de você. E quanto mais vazio de nós estivermos, e mais cheios de Deus nós estivermos, mais glorificaremos e exaltaremos a Ele. Você sabe qual é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade não é você poder ir, não é você poder vir, não é você fazer o que você quer, não é fazer as coisas do mundo. A verdadeira liberdade é você conseguir dizer para a sua carne o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Tem pessoas que acham que liberdade, eu quero ter liberdade para fazer. Não, a verdadeira liberdade é você ter a capacidade de condicionar a sua carne, condicionar os seus desejos e a sua vontade de dizer, eu não vou fazer o que desagrada a Deus e ponto, e acabou. Essa é a verdadeira liberdade. É você retomar o domínio, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus ele formou o homem para que ele dominasse. Domine o homem.
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Mas o maior domínio que nós precisamos ter é do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos. E isso só é possível quando nós nos enchemos da presença do Senhor e da sua palavra. Eu glorifico a Deus pela sua vida nessa manhã, amém? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Para você se encher da palavra, para você se encher da presença, para que você venha fazer não aquilo que a tua carne quer, mas aquilo que glorifica o nome do Senhor. É para isso que você está aqui nessa manhã, então vamos aplaudir bem forte a Ele. Glória a Deus, amém? Hoje nós vamos estar pregando uma palavra que na verdade é a primeira de 3 mensagens que nós vamos estar ministrando ao longo dessa semana. Hoje nós vamos pregar a primeira mensagem acerca de um tema muito importante. Quem aqui precisa viver em alguma área da sua vida superação? Quem precisa superar aqui obstáculos, situações? Diga glória a Deus. Então hoje nós vamos pregar vamos começar hoje uma série de 3 mensagens falando acerca da superação. A primeira mensagem nós vamos estar pregando hoje. A segunda mensagem nós vamos estar pregando na quinta-feira, na nossa live. Quinta-feira é a minha live extraindo pérolas. Então a continuação dessa mensagem, ou a segunda, nós vamos estar pregando na quinta-feira. E o encerramento dessa sequência nós vamos estar pregando no outro domingo. Então se você veio hoje aqui na igreja, se você está aqui, é muito importante que você ouça a mensagem que a gente vai pregar hoje. É muito importante que você participe da live na quinta-feira, porque vamos pregar a continuação, a segunda mensagem. E fundamental que você esteja também no próximo domingo, que a gente vai estar fazendo o encerramento, pregando a terceira mensagem. É uma série de 3 mensagens falando acerca da superação. E nós vamos estar pegando como nossa referência um homem que tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para ser alguém mal sucedido. Todas as coisas eram contrárias a ele. Mas em Deus ele vai superar. E eu profetizo que em Deus você vai superar. Não ouvi? Eu vou dizer, em Deus você vai superar. Glória a Deus, meu irmão. Até porque somente nele a gente consegue superar as situações, as adversidades. Porque na maioria das vezes as questões, os problemas, eles são mais fortes do que nós. E se nós não estivermos em Deus, a gente não consegue superar as enfermidades, as lutas, as perseguições, os complexos, não é? São uma série de situações que se levantam contra nós e que nós precisamos de um aditivo. O homem sem o aditivo espiritual da palavra de Deus e da presença de Deus, ele não consegue superar. Diga comigo, somente em Deus. Diga bem alto, diga somente em Deus. Eu superarei e vencerei as adversidades. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Aproveite que você está de pé, pegue por favor a palavra. E eu gostaria que você abrisse em Juízes, no capítulo de número 11. E enquanto você abre a Bíblia aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha online. Né? Você acabou de ouvir, essa será a primeira de uma série de 3 mensagens falando acerca da superação. Então é muito importante que você assista cada uma delas, que você coma, se alimente do conteúdo que cada uma delas vai trazer ao teu coração. Que Deus abençoe você, fique conosco aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente e abençoar tremendamente a sua vida. Não somente você que está nos acompanhando online, como nós que estamos aqui ao vivo. Amém? Juízes no capítulo 11. Veja o que a palavra do Senhor ela vai nos dizer aqui. Eu gostaria de pedir a você, a partir de agora, procure não conversar. A partir de agora você não vai se levantar. A partir de agora você não vai andar pela igreja. A partir de agora você não vai se distrair com nada. Que o teu foco e a tua atenção estejam unicamente voltados para a palavra de Deus e para aquilo que o Senhor vai nos ministrar. Vamos lá. Juízes capítulo 11, versículo 1, diz-nos assim a palavra de Deus. Veja as informações que o texto vai nos trazer. Era então Jefité,
o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Amém? Hoje nós vamos estar ministrando acerca deste versículo. E a informação especial que esse texto nos traz é que, apesar de ser um varão valoroso, apesar de ser um gileadita, ele era filho de uma prostituta. Então, por algo que não era culpa dele, ele já trazia em si uma carga negativa, não é? Porque por melhor que ele seja, por mais que ele fosse uma pessoa valorosa, por mais que ele fosse alguém de valor, ele acabava trazendo em si, não é? Aquele estigma de ser o filho de uma mulher prostituta. Então, muitas das portas que poderiam ser abertas para ele, muitas das oportunidades que ele poderia ter, ele já perderia só por causa disso aqui. Por causa do preconceito das pessoas, não é? Pela opinião alheia, ele já tinha algo que depunha contra ele. Era essa situação familiar, que já era um impeditivo muito grande, principalmente nessa época aqui, para que ele pudesse viver uma vida de superação. Nós temos orado e nós temos profetizado que 2022 será um novo tempo. Um novo tempo na sua família, um novo tempo no seu trabalho, um novo tempo nos seus negócios, um novo tempo na sua saúde, um novo tempo no seu casamento. Nós temos profetizado isso. Mas para vivermos este novo tempo de Deus, precisamos superar algumas situações que servem de impeditivo para que venhamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por isso é tão importante a gente comer cada palavra e cada versículo dessa série de ministrações. Eu vou ler de novo, estamos em Juízes 11:1. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, homem de valor, camarada corre atrás, trabalhador, camarada esforçado, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa tremenda, porém, ele tem esse pecado, ele tem essa situação embaraçosa, ele tem essa limitação. Existe um porém na vida dessa pessoa que a impede de viver esta plenitude. Porém, nenhum porém irá nos reter. Glória a Deus. Repita comigo: porém, nenhum porém irá nos reter. Você crê que Deus vai falar com você esta manhã poderosamente? Então estenda a tua mão para cá, curva a cabeça, fecha os olhos e vamos orar. Mas começa você a orar e já começa a fazer o fogo descer através da tua oração. Estenda a tua mão, abre a tua boca, começa a pedir para o Senhor falar com você nesta hora, para que o Senhor venha ministrar você, ministrar o teu coração, te ensinar à luz da palavra aquilo que você precisa fazer para viver as suas promessas. Vai falando, vai orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, ela será ministrada, e essa pessoa está aqui, Senhor, única e exclusivamente para ouvi-la, para retê-la, para comê-la, se alimentar dela, a fim de que, Senhor, não mais a carne prevaleça, mas o teu Espírito venha prevalecer, a tua vontade venha prevalecer. Por isso te pedimos, joga por terra agora, a partir desse momento, todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem reter a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor prepare
prepare nesta hora os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para receber, mas principalmente a nossa mente, ó Deus. Renova o nosso entendimento através da Tua palavra, para que com o entendimento renovado por ela, possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Senhor, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir. É o que nós Te pedimos com toda a nossa fé e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer graças a Deus? Você pode aplaudir, dizer graças, glórias a Deus e aplaudir a Jesus? Isso, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, ó Deus. Fala conosco poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Senta por favor no teu lugar. Como a gente pediu, a partir desse momento não se distraia, mas preste total atenção na palavra, para que você possa tomar posse, se apossar das pérolas e revelações que ela nos traz. Você sabe que quando Deus, Ele estava nos dando essa mensagem aqui, falando a respeito de Jefité, uma passagem muito importante, ela me veio à mente, foi aquela passagem que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu até queria que você abrisse lá, deixa marcado aí Juízes, mas eu quero que você vá comigo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, quando Deus nos deu essa mensagem aqui, a primeira coisa que Deus nos mostrou foi esse texto aqui. Ele nos remeteu logo a esta passagem aqui. 1 Coríntios, no capítulo 1, veja o que Paulo vai nos dizer aqui, a partir do versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 diz assim: pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Agora olha o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, por maior que o homem seja, ele é limitado quando comparado ao Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, diga, as que não são, para aniquilar as que são. Eu quero que você guarde isso, eu vou até ler de novo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então veja, glória a Deus mesmo, olha para cá, veja que segundo a palavra, segundo o que Paulo está relatando, nos ensinando aqui, Deus, Ele escolheu as coisas loucas, Deus, Ele escolheu as coisas desprezíveis e as que não são. Mas Deus, Ele quando escolhe algo desprezível, algo louco e algo que não é, Ele tem um propósito. Qual é o propósito de Deus escolher as coisas que não são? Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Pastor, mas como assim usar as coisas que não são para confundir as que são? Você sabe que em todas as sociedades do mundo existem padrões. Diga comigo, em todo lugar, vamos participar, vamos lá, em todo lugar existem padrões. Ou seja, em todo lugar, em toda instituição, em todo lugar onde pessoas se reúnem,
existem um conjunto de regras para que o indivíduo possa viver de maneira harmoniosa. E ele precisa seguir essas regras. Em cada lugar, se ele está numa igreja, se ele está numa comunidade, se ele está num trabalho, em todos os lugares, em todos os setores humanos, existem regras, existem padrões. E se ele quer ter uma vida harmoniosa, ele precisa se encaixar a essas regras. Ele precisa se encaixar a esses padrões para que, seguindo-os, ele venha a ser bem-sucedido. E uma vez que esses padrões estipulados pelo homem, uma vez que esses padrões eles são alterados, ou uma vez que estas regras são quebradas, a normalidade é comprometida. Se você faz parte de um setor da sociedade e existem regras para serem seguidas, se você não segue essas regras, se você quebra essas normas, você acaba comprometendo aquele sistema. Por exemplo, vou te dar exemplos simples para você entender. Imagine uma pessoa que está doente. Segundo os padrões, segundo as regras humanas, do que um doente precisa, humanamente falando? Ele precisa de remédios, ele precisa de médicos, ele precisa de assistência. Esse é o conceito social padrão para que uma pessoa doente ela possa ser curada. Falou-se em doença, a primeira coisa que se pensa: assistência, saúde, médico, remédio. É isso que o senso comum diz. Só que quando a pessoa ela crê em Deus, quem aqui crê no Senhor, levanta a mão. Quem aqui confia no Senhor, diga glória a Deus. Quando a pessoa crê em Deus, quando a pessoa serve a Deus, o que Deus faz, gente? Deus ele quebra essas regras usando, por exemplo, ao invés de médicos, ao invés de remédios, Deus ele usa uma oração. Glória a Deus, amado. É claro que não é em todo caso, existem casos em que o médico precisa ser acionado para que a pessoa seja curada. Mas eu já vi, em muitos casos de pessoas enfermas, de pessoas doentes, que seguiram a regra lá, bonitinho, né? Não, peraí, eu estou doente, eu vou no médico, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer um tratamento, e o médico, e o remédio, e o tratamento não funcionou. E aí a pessoa vai e recebe uma oração, e através de uma oração, a pessoa é curada. Ou seja, aquilo que os médicos, aquilo que os padrões humanos, estipulados pelo homem, não conseguiu realizar, às vezes uma oração resolveu. Amém, amados? O que é isso? É Deus usando algo que não é, porque para a sociedade oração é bobeira, para a sociedade fé é uma coisa muito abstrata, é uma coisa muito longe do homem, mas é Deus usando algo que não é, para quê? Para confundir aquilo que é. Diga glória a Deus. Amém? Uma pessoa doente, ela precisa de médico. Aí a pessoa vai na igreja, recebe uma oração e ela é curada. O que Deus está fazendo com isso? O que Jesus está fazendo com isso? Jesus está quebrando um padrão, usando algo que não é, para confundir aquilo que é. Quando a pessoa ela crê que Deus ele faz, Deus ele quebra as regras do mundo, usando ao invés de remédios, ao invés de coisas naturais, Deus ele usa coisas espirituais. Quando uma oração faz aquilo que o homem natural não consegue realizar, isso na verdade é Deus usando aquilo que não é, para quebrar os padrões convencionais, para anular aquilo que é convencional ao homem, ou seja, para confundir as coisas que são. Vamos pegar um outro exemplo. Imagine uma pessoa que quer prosperar. Quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer enriquecer, prosperar? Dá glória a Deus aí. Quem quer ser bem sucedido? Dá glória a Deus aí. Todo mundo, né? Então vamos pegar uma pessoa que quer prosperar, quer enriquecer. Segundo os padrões humanos, segundo as regras naturais, o que uma pessoa precisa fazer para prosperar? Ela tem que economizar. Ela não pode gastar muito. Ela tem que reter. Quanto mais ela acumular, quanto mais ela retiver, mais ela vai ter. É isso que a cartilha diz. Só que quando a pessoa crê em Deus, o que ela faz?
Deus ele quebra as regras, usando algo não convencional, que é a fidelidade. Diga glória a Deus. Porque a fidelidade para quem é do mundo é loucura. Eu vou ser fiel a Deus nada. Eu vou fazer do jeito que eu acho. Eu vou fazer a coisa do jeito que eu entendo. Aí Deus vai e pega a fidelidade como algo não convencional. Para quê? Para confundir e anular todas as coisas que para o homem seriam regras de prosperidade. E anular todas as coisas que são, confundindo-as com algo que convencionalmente não é. Então, quando a gente leu aqui na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falando que Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são. Deus, na verdade, ele faz isso para quê, gente? Por dois motivos. Primeiro, quando Deus ele pega algo que não é, para confundir o que é, primeiro é para mostrar que ele é o Senhor. Glória a Deus, amados. Primeiro é para isso. É para mostrar que ele tem poder. É para mostrar que as regras humanas, elas não têm poder sobre aquilo que Deus faz. E segundo, para mostrar que sendo ele o Senhor, o homem não tem que se prender aos conceitos humanos. É claro, existem normas de conduta, existem normas de bem-estar social que eu preciso, né? Que eu preciso cumprir. Mas quando Deus ele pega algo que não é para confundir o que Deus está nos ensinando? Que eu tenho que me prender aos conceitos de Deus. Que eu tenho que entender que a única coisa que eu preciso para ser bem-sucedido, a coisa que eu mais preciso para ser bem-sucedido, é a palavra de Deus. Amém, amados? Porque existem pessoas que seguem as regras do mundo, que seguem as cartilhas do mundo, mas estão com a vida destruída. Existem pessoas que seguem exatamente os padrões do mundo, e seguindo os padrões do mundo, vivem uma vida de derrota. Isso nos mostra o quê? Que a coisa mais segura a se fazer, que a melhor coisa a se fazer, é acreditar e confiar na palavra do Senhor. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, e talvez os homens, baseado nos seus conceitos, baseado nas suas teorias humanas, talvez os homens já desenganaram você, porque você foi no médico, você disse, olha, segundo o que a medicina nos ensina, não tem mais jeito para você. Talvez você está aqui hoje e aos teus olhos você já está tão quebrado financeiramente que por mais que você pegue empréstimo, por mais que você tente dar o teu jeito, você não consegue. É um poço sem fundo para você. Segundo os padrões humanos, não tem como você resolver o teu problema financeiro. Talvez você está aqui e dentro daquilo que os padrões humanos dizem, não existe jeito para você. Só que a palavra de Deus, ela diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 1, ele vai dizer lá o que, amados? Ele vai dizer assim, ó, que nem só de pão viverá o homem. Diga glória a Deus. Quando a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, o que o Senhor está dizendo com isso? O que Moisés, né, que é o escritor dos Pentateucos, o que ele quis passar com essa informação? Que não é só das coisas naturais que o homem vive. Não é só pelas coisas deste mundo que o homem vai prevalecer, que não é pelas coisas que são que eu vou ter vitória, mas muitas das vezes, ou na maioria delas, quando eu creio em Deus, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, a fim de me dar vitória e ter o nome dEle glorificado na minha vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Não creia apenas naquilo que é, mas confia naquilo que não é, que vem do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, vai lá. Vamos ver isso aqui. Esse texto é tremendo. Deuteronômio capítulo 8. Veja que a palavra de Deus, ela diz aqui, meu irmão. Versículo 1. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir,
para que vivais. Diga glória a Deus. Eu sei que existem condutas que a gente tem que seguir, condutas comuns a cada ser humano. Só que mais importante do que as condutas comuns de cada ser humano é você guardar os meus mandamentos. Amém, amados? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Amém, amado? Se você fizer aquilo que você acha, se você seguir os padrões do mundo, você não vai herdar a terra prometida. Mas para que você entre e possua a terra que o Senhor jurou a vossos pais, o que você tem que guardar em primeiro lugar? É a palavra de Deus. E ele continua dizendo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Glória a Deus, amados. O homem não viverá só de médico, de remédio. O homem não viverá só de banco, só de empréstimo, só de dinheiro. O homem não viverá só de bens materiais e das coisas palpáveis e seguras deste mundo. O homem não viverá somente das coisas que são, não. Mas olha o que ele diz aqui: mas de tudo que sai da boca do Senhor, a palavra de Deus, é disso que o homem viverá. Oh, meu irmão, creia que ainda que os médicos, ainda que os homens te desenganem, creia que a palavra de vitória é a última palavra e é aquela que sai da boca do Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Aleluias! Pelo fato de Deus não trabalhar segundo as lógicas humanas, pelo fato de Deus não obedecer os padrões humanos, Deus, ele trabalha como Ele quer, usando quem Ele quer, e detalhe, Ele trabalha usando quem Ele quiser. Diga glória a Deus. Porque essa palavra que a gente leu em Coríntios lá, de Paulo falando, não se refere só a coisas, né? Deus, ele não trabalha só usando coisas que não são para confundir as que são, mas Deus também trabalha usando pessoas que não são para confundir as que são. Amém, amados? É Deus usando o pequeno. Sabe aquela pessoa pequena, humilde, que todo mundo diz: ah, esse aqui nunca será, esse aqui nunca chegará, esse aqui nunca conseguirá, esse aqui nunca vai conseguir. Pois é, Deus usa pessoas também. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Amém, amados? Um grande exemplo disso na palavra de Deus foram os próprios discípulos. Se nós levarmos em consideração que Jesus é o próprio Deus, quem crê que Jesus é o próprio Deus aqui? Jesus é o próprio Senhor. E se nós levarmos em consideração que Jesus era o próprio Deus na terra, qual é o perfil que os discípulos deveriam ter? Se Jesus é o próprio Deus e Deus é a maior autoridade do universo, se a gente seguir os padrões naturais, quem deveriam ser os discípulos? Os discípulos deveriam ser as pessoas mais bem arrumadas, deveriam ser as pessoas mais bem educadas, deveriam ser as pessoas mais bem instruídas de todas, né? Se a gente seguir os padrões humanos, os discípulos deveriam ser os caras. Segundo os padrões humanos, para serem discípulos de Jesus, que era o próprio Deus, os discípulos teriam que, no mínimo, ser homens letrados. Amém, amados? No mínimo, né? No mínimo. Pessoas com o mínimo de influência, com o mínimo de cultura, com o mínimo de conhecimento. Afinal de contas, eles iam trabalhar para Deus. Só que se você for na palavra, quem vão ser os discípulos? Quem eram os discípulos? Os discípulos não eram pessoas importantes, não eram pessoas influentes, não eram pessoas estudadas, não eram pessoas gabaritadas, não eram pessoas que tinham requinte, não, pelo contrário. Os discípulos eram pessoas simples, eram pessoas que nem mesmo sabiam escrever o próprio nome, não sabiam nem ler, eram pessoas indoutas.
Ou seja, definitivamente os discípulos eram pessoas que nem de longe estavam dentro dos padrões da sociedade. Mas vai ser justamente as pessoas que o Senhor vai usar. Glória a Deus, amado. Lembra do que Paulo disse? Deus usa aqueles que não são, para que, igreja? Para confundir os que são. E foi justamente aqui que Deus ele começou a trazer uma revelação muito importante para o nosso coração, a partir desse entendimento. Por que Deus escolhe pessoas tão fora dos padrões para fazerem a sua obra? Deus podia pegar só doutor, né? Só doutor, só médico, só psicólogo, né? Só coach. Coach é a onda do momento, né? Deus poderia pegar só aquelas pessoas gabaritadas. Para tocar no louvor da igreja, Deus podia pegar só maestro. Maestro em pianos, maestros em cordas, né? Pois é. Mas por que Deus escolhe pessoas tão fora do padrão para fazerem a sua obra? E sabe qual é a resposta que o Espírito Santo nos trouxe? Porque além de Deus confundir as coisas que são com aquelas que não são, além de Deus mostrar que é Ele quem capacita, Deus escolhe aqueles que estão fora do padrão, para quê? Porque Deus não vê a condição, Deus ele vê a disposição. Amém? Você sabe por que Deus escolhe pessoas fora do padrão? Porque a maioria das pessoas que estão fora do padrão se dispõem. E muitas das vezes aquelas que são, por serem demais, por se acharem demais, não se colocam à disposição. Provavelmente haviam pessoas, sim, muito mais capazes do que Pedro, muito mais capazes do que Tiago, muito mais capazes do que o João. Só que o problema é que muitas das vezes aqueles que são capazes nem sempre estão disponíveis. A pessoa é capaz de fazer um excelente trabalho, a pessoa é capaz de pregar, ela é capaz de ministrar, ela é capaz de evangelizar, ela é capaz de orar, ela é capaz de louvar, de adorar, ela é capaz, mas ela não se dispõe. Nem sempre os capazes, nem sempre aqueles que são, estão disponíveis, estão dispostos a dizer: eis-me aqui. Amados, e é justamente entendendo isso, é que a gente vai cair no início da história, da personagem principal dessa história, que foi o Jefité. Porque o Jefité, com certeza, ele era uma pessoa que não era. Ele era um homem que não era, que não obedecia os padrões, que não se encaixava dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. Pelo contrário, ele era um escândalo. Ele não estava dentro dos padrões. Ele não tinha o estereótipo de um vitorioso, de um vencedor. Pelo contrário, como a gente falou no início, ele tinha tudo para dar errado. Com certeza, ele era alguém, entre aspas, que não era. Diga glória a Deus. Você quer ser ou você quer não ser? Hã? Depende, pastor. Depende. Olha que pergunta capciosa. Você quer ser ou não ser? Dentro desse contexto eu quero não ser. Glória a Deus, igreja. Eu quero não ser capacitado pelo mundo para ser exaltado por Deus. Amém? Vamos lá comigo para a palavra, Juízes capítulo 11. Volta lá. Juízes capítulo 11, versículo 1. Está aqui, ó. Juízes capítulo 11, versículo 1. Diga bem alto comigo, igreja. E era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho
de uma prostituta. Diga bem alto, filho de uma prostituta. Olha aqui para mim, deixa eu fazer um parênteses aqui, olha para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse escrever uma lista de heróis, de pessoas notáveis, de pessoas de destaque, imagine que você fosse escrever uma lista. Você colocaria nessa lista o filho de uma prostituta e uma prostituta? Fala a verdade, sim ou não? Segundo os padrões humanos, você colocaria? Ninguém colocaria. Claro que não. Só que se você for lá na carta aos Hebreus, você vai ver que tanto Raabe, e você sabe quem foi Raabe? Diga comigo, Raabe foi uma prostituta. Tanto Raabe quanto o Jefité, que era filho de uma prostituta, ambos foram lembrados por Deus na lista dos heróis da fé. Olha que coisa tremenda. Com certeza eles não entrariam na lista dos homens. Com certeza eles não tinham o estereótipo, eles não tinham o biotipo, eles não obedeciam os padrões naturais. Mas os dois entraram na lista dos heróis de Deus. Vamos ver comigo isso aqui, é só um parênteses, abre lá. Hebreus capítulo 11. Vai comigo lá, finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz assim a palavra. Hebreus 11, verso 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, diga glória a Deus. Deus, ele não só colocou o nome da Raabe como aquilo que ela fazia. Quem era? Era doutora, era médica, era influencer, ela era a coach? Não, era uma prostituta. Era uma classificação baixa. Era uma pessoa que não tinha condições, mas olha aqui, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité. Diga glória a Deus. Aí ele continua dizendo, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Mas o que eles fizeram? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga glória a Deus. Por que que mesmo tendo um passado, olha aqui para o pastor, por que que mesmo tendo um passado que não era, por que que mesmo assim essas pessoas estão sendo lembradas por Deus? Se eles não eram pessoas de gabarito, se eles não eram pessoas que segundo os padrões humanos poderiam ser lembrados como cabeças, por que que mesmo assim essas pessoas estão sendo lembradas? É simples. Elas estão sendo lembradas por Deus porque Deus não vê a condição a qual ela está. Deus não vê a condição. Você pode ser o mais pobre que for, glória a Deus, amados. Você pode ser o mais simples que for. Você pode ser a pessoa mais simplória. Você pode ser a pessoa mais cheia de pecados. Você pode ser aquele camarada que as pessoas olham e não dão nada para você. Mas se existir em você disposição, se existir em você coragem, Deus te capacita para nele, pela fé, você viver a superação do Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você se dispõe, Deus te usa para viver o novo. Glória a Deus. Jefité vai se dispor. Ele não tinha currículo, ele não estava dentro dos padrões, mas ele vai se dispor. Diga glória a Deus. Ele vai se dispor a fazer a vontade do Senhor.
Ele vai se dispor a obedecer. Ele vai se fazer alguém disponível, mesmo não sendo, mesmo não obedecendo às regras, mesmo não sendo a pessoa mais bem indicada, mas ele vai se fazer disponível. Volta comigo, Juízes, capítulo 11. Juízes no capítulo 11. No versículo 1, mais uma vez. Era então Jefité o gileadita. Juízes 11, verso 1. Era então Jefité o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Ou seja, você não vai ter parte da herança não. Sai daqui, seu vagabundo, sai daqui, rapaz. Você é filho de uma prostituta, a gente não te quer aqui, você não vai ter direito à herança, você não vai ter casa, você não vai ter nada. Vai embora, vai ser expulso de casa. Versículo 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com... Olhem para mim. Jefité era um filho de uma prostituta, Jefité era um homem rejeitado pelos irmãos, Jefité era um homem desprezado pelo pai, desprezado pelos anciãos da cidade, e agora estava andando em más companhias. Olha que currículo horroroso, né? Segundo os padrões e as éticas do homem. Olha que pessoa, tinha tudo para ser alguém derrotado. Com certeza, Jefité não era. Diga comigo, Jefité não era. Mas lembra do que Paulo disse? Deus usa as coisas que não são. Glória a Deus, amados. Deus, Ele usa aqueles que não são. Deus, Ele dá oportunidades para aqueles que não são, para que aqueles que não são confundam aqueles que são, a fim de que o nome dele seja glorificado. Amém, amados? Olha que coisa. Olha a condição do Jefité. Só que o versículo 1, e a gente leu o versículo 1 duas vezes e a chave estava aqui. O versículo 1 diz assim, começa o texto dizendo: era então Jefité o gileadita, diga bem alto comigo, homem valoroso. Glória a Deus. Você sabe o que significa a palavra valoroso? A palavra valoroso vem proveniente da palavra valor. E o que é uma coisa de valor? Uma coisa de valor é uma coisa preciosa. Uma pessoa valorosa é uma pessoa preciosa, é uma pessoa disposta. Diga comigo, ser valoroso é ser disposto. Ele tinha todos os defeitos, mas ele estava disposto. Diga glória a Deus. Homem valoroso, todo meu currículo está todo arrebentado, meu currículo é o pior de todos, mas eu estou disposto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não importa quem você seja, não importa a tua história de vida, não importa quão vergonhoso ou quão humilde tenha sido o seu passado, você é um escolhido de Deus. Será que você consegue entender isso? Pastor, mas eu já fiz muita coisa errada. Você é um escolhido de Deus. Pastor, mas eu sou uma pessoa desprezível, ninguém dá nada por mim, Você é um escolhido do Senhor. E para ser um escolhido de Deus, você não precisa de ouro, você não precisa de prata, nem de influência, não. A única coisa que você precisa como escolhido de Deus, para viver a promessa de Deus, é de disposição e coragem. Disposição para fazer aquilo que Deus determina, e coragem para que ao fazer o que Deus determinar, você venha enfrentar as oposições.
O problema de muitas pessoas não vencerem na vida, o problema de muitas pessoas não superarem as suas adversidades, não está nas próprias adversidades, não. O problema está na disposição em fazer o que Deus quer e na coragem de, ao fazer o que Deus quer, vencer os obstáculos. Porque história ruim todo mundo tem. Pecado todo mundo peca. Uma vida cheia de todo mundo tem problema. Agora, por que uns se levantam e outros não? Por que uns superam e outros não? A questão não está nas dificuldades. Ah, pastor, mas o meu problema é muito mais sério do que o problema do fulano. Ah, mas a luta que eu passo é muito mais complicada do que a de fulano. A luta que você passa é mais complicada para você. Mas a luta que o fulano passa, para o fulano, é dura também. A questão não está na luta, na adversidade. A questão está na disposição em fazer a vontade do Senhor. E na coragem de, ao fazer a sua vontade, superar os obstáculos. Sabe por quê? Porque uma vez que você se dispõe em fazer a vontade de Deus, o diabo se levanta contra a sua vida. Amém, amados? O diabo vai se levantar colocando situações para te impedir. E muitas das vezes o diabo ele usa os nossos medos. Muitas das vezes o diabo ele usa os nossos receios justamente para nos limitar. Mas se nós nos dispusermos a obedecer e formos corajosos para enfrentar, o próprio Deus é quem nos capacita, é quem nos fortalece e que nos fará vencer todas as batalhas. Nesta manhã, a primeira mensagem que Deus está trazendo ao nosso coração acerca da superação é essa. Qual é a primeira mensagem? Qual é o primeiro recado de Deus, pastor, através dessa série de mensagens que Deus está passando para mim nessa manhã? A primeira mensagem que Deus está passando para você é: Deus não vê a condição. Quando Deus olha para mim, o que Deus vê? Não é a tua condição. Deus, ele vê a sua disposição. Amém? Quando Deus olhou para mim, o que Deus viu? Deus não viu um pagodeiro que ficava lá toda noite tocando só para contrariar, raça negra, abrindo show, fazendo... Deus não olhou para isso. Deus, ele olhou para mim e ele viu como eu seria hoje. Diga glória a Deus. Amado, quando Deus ele olha para nós, ele não vê quem somos, ele vê quem seremos. Ele não vê como estamos, ele nos vê aonde podemos chegar. Quando Deus ele olha para a tua vida financeira, Deus ele não vê como você está, ele vê como você pode chegar, o que você pode conquistar. Quando Deus ele olha para o teu casamento, ele não vê como o teu casamento está, mas ele vê como o teu casamento será. É assim que Deus vê, é assim que Deus enxerga. Deus não vê a condição, Deus ele vê a disposição. Se você estiver disposto, se você estiver disposta, crendo na palavra, a ter disposição para seguir e coragem para obedecer, pode ter certeza que assim como Jefité, de um nada, vai se transformar no cabeça do exército de Israel. Diga glória a Deus. O camarada era cauda e vai ser cabeça, meu irmão. Diga glória a Deus. Você não vai ser mais cauda. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai ser cabeça na tua casa. Você vai ser cabeça no teu trabalho. Você vai ser cabeça. Você vai ser o número 1. Você vai ser uma bênção. Mas tem que ter disposição para obedecer. E coragem. Quem está disposto a isso aqui, diga glória a Deus. Você crê que esta palavra é de Deus para a tua vida? Você crê que Deus está falando com você? Amém? Então toda a igreja se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus e você vai dar para esta palavra a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda bem forte mesmo ao teu Senhor aí, isso. Você vai abrir a tua boca e você vai dizer glória, glória, glória a Deus.
Eu não ouvi você dando glória a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Eu não ouvi você glorificando, eu não ouvi você exaltando a Deus, não. Abre a tua boca aí, ó. Dá glória a Deus. Eu pedi uma coisa para você. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Você sabe que eu estava lá no gabinete, enquanto o louvor estava acontecendo. E quando Deus deu essa mensagem, eu não tinha pensado, né? Eu sempre gosto de louvar, mas eu não tinha pensado em nada. E aí o Espírito Santo trouxe ao nosso coração uma canção antiga, posso dizer, mas eu acredito que todos os que estão aqui conhecem. E eu quero louvar a Deus com você, porque de certa forma essa canção, a letra dela é o que determina, é o que vai determinar as nossas vitórias ou o nosso fracasso. Amém? Quem aqui quer ser em Deus mais do que vencedor? Diga glória a Deus. Quantos aqui querem viver a superação do Senhor? Diga glória a Deus. Você está disposto a abrir mão da sua vida para isso? Pastor, mas esse é o preço? Muitas das vezes é. Às vezes o preço para nós vivermos a superação do Senhor, o preço para nós vivermos a bênção do Senhor é nós abrirmos mão da nossa vida, é nós morrermos para a nossa vontade, para os nossos desejos e fazermos a vontade do Senhor. Então feche os teus olhos, curve a tua cabeça, louve comigo assim. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Você está disposto a isso? E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Você está disposto a isso? Então louve, adore a Ele. Abro mão dos prazeres e das minhas, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão. Você pode adorar ao Senhor? Por ti eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão por ti. Estou a Pai. Você pode glorificar ao Senhor nesta manhã. Você pode levantar as suas mãos para os céus aí, da glória, glória, glória. Você pode glorificar ao Senhor. Oh, meu amado, olha a mensagem que esse louvor está trazendo para nós. É quando nós abrimos mão da nossa vida, é quando nós abrimos mão daquilo que momentaneamente é importante para nós, e que temos coragem para obedecer, disposição para obedecer, é que o Senhor nos faz mais que vencedores. Por isso eu quero te pedir agora, levante a tua mão para o céu, feche os teus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, mas com autoridade, com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã
Eu ouvi, declare bem alto, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e eu entendi, Senhor, que tu não olhas para a condição, mas o Senhor olha para a disposição. E quando eu me disponho a obedecer, quando eu tenho coragem para enfrentar, o Senhor me faz superar. O Senhor faz com que em ti eu seja mais, muito mais do que vencedor. E eu quero vencer. Diga bem alto, igreja, eu quero vencer. Por isso vem, ó Deus, toma agora a minha vida, ouça a minha oração e abençoa-me em nome de Jesus. Louve. Eu estou disposto a morrer por ti. Você está disposto? Então louve. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício? E o sacrifício sou eu. Diga: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus. Diga isso para Deus essa manhã. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Por ti, Senhor, eu abro mão, abro mão dos meus planos, abro mão. Nós abrimos, Senhor, nós abrimos, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Eu quero ouvir a igreja do Senhor. Eu abro mão, diga: abro. Você pode dizer isso para Deus? Eu abro mão. Você pode cantar isso mais uma vez? Mais uma vez. Diga bem alto para ele, vai. Abro mão dos meus sonhos. Nós abrimos mão, Senhor, nessa manhã de fazer a nossa vontade, para colocar a tua vontade em primeiro lugar na nossa vida, porque nós aprendemos que o Senhor não olha para a condição, mas o Senhor olha para a nossa disposição. E nós estamos dispostos a fazer a tua vontade. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba a nossa adoração. Mais uma vez. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Jogue os teus planos fora, meu irmão. Jogue os teus planos fora e faça a vontade do Senhor. Jogue os seus planos fora. Faz a vontade de Deus. Aleluias. Estou apaixonado. Você pode dizer glória a Deus. Estou apaixonado. Diga assim comigo. Diga. Onde só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer pra hoje se só tu tens as palavras? Eu quero ouvir a igreja. O que fazer? O que fazer? Vai! O que pra
tu tens. Você pode dizer isso para o Senhor? O que fazer para hoje? Se só tu tens, só tu tens, só tu tens, só tu tens. Aleluia! O que fazer para hoje? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Vamos aplaudir. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória, 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 glória a Deus. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: Senhor. Diga bem alto, diga: Senhor, nesta manhã eu tomo posse desta palavra, desta primeira mensagem. E eu creio que o Senhor, ao olhar para a minha disposição e para a minha coragem, eu creio que eu vencerei e superarei as adversidades na fé do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele bem forte, amém? Glória a Deus. Deus não vê a condição. Repita isso comigo: Deus não vê a condição, Deus vê a disposição. Você pode ter o pior currículo que for, mas você está disposto? Quem está disposto aí? Quem está disposto a fazer diferente? Quem está disposto aí a ouvir a voz de Deus, a fazer a vontade de Deus? Deuteronômio diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você está disposto? Você está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, para ser dirigido e alimentado pela palavra que sai da boca do Senhor? Você está disposto a isso? Então pode ter certeza que você já está dando o primeiro passo para viver a superação do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo de número 126. Lembrando que nós vamos estar pregando a segunda mensagem na nossa live. Quinta-feira é dia de live. Diga assim comigo: live é culto. Amém? Live é um culto que você presta em casa, né? Ouvindo a palavra, adorando, sendo ministrado. Então nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, estaremos extraindo algumas pérolas daqui de Juízes no capítulo 11, e estaremos ministrando a segunda mensagem, o segundo conceito, o segundo passo para vivermos a superação do Senhor. Salmo de número 126, eu falei já? Falei qual era? Falei ou não falei? Não somos assim? Tá. Salmo 120, estou ficando velhinho, gente. Não lembro se eu falei o texto, se eu falei o versículo. Mas vamos lá, Salmo 126. Olha o que diz aqui o versículo 5. Salmo 126, verso 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com... O que significa isso, pastor? O que significa semear em lágrimas? Aqueles que trabalham, aqueles que têm disposição e coragem para, mesmo com lágrimas,
Ou seja, mesmo com sofrimento, mesmo na luta, mesmo no choro, mas aqueles que têm disposição e coragem para semear, ainda que com lágrimas, o que vai acontecer? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Em outras palavras, a gente poderia transformar esse versículo dizendo o seguinte: aqueles que perseveram. Porque o que é você perseverar? É você continuar independente das circunstâncias. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você perseverar. Se você tem que perseverar, significa que existe uma resistência. Glória a Deus, amados. A resistência me faz perseverar. É o que a palavra está dizendo. Os que semeiam em lágrimas, os que perseveram, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo chorando, cegarão com alegria. Diga, é uma promessa. Amém? Deus está fazendo uma promessa para nós. Ainda que você esteja com lágrimas, ainda que a coisa esteja difícil, ainda que a coisa está complicada, mas você está orando mesmo com lágrimas. Pastor, eu não tenho vontade de ir na igreja, mas você está indo para a igreja mesmo sem vontade. Não, eu estou perseverando porque eu sei que eu estou sem vontade, porque o diabo está querendo se levantar contra a minha vida. Porque às vezes tem pessoas que dizem, não, eu só vou quando tiver com vontade. Não existe essa coisa de, eu só vou quando tiver com vontade. Sabe quando é que você vai ter vontade de ir na igreja? Quando tua vida financeira não tiver mais jeito, aí você vai lembrar de Deus, porque geralmente é assim, né? Quando eu tiver com vontade eu vou para a igreja. Mas a vontade só dá quando o bicho pega. É ou não é verdade? Sim ou não? Se a coisa está boa, a gente não tem vontade, porque tem muitas outras coisas mais atraentes. Aí a coisa pega, o bicho, o calo aperta, e a pessoa, não é que a pessoa tem vontade, a pessoa vai por necessidade. Mas não é isso que Deus quer. Diga comigo, Deus quer, bem alto, diga, Deus quer disposição. Lembra do que a gente pregou na mensagem? Deus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são, para quê? Para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é Senhor, mas principalmente, Deus, ele usa as coisas que não são para quê? Por quê que ele usa as coisas que não são? Aqueles que, né? Que aparentemente não têm a menor condição. Porque são aqueles que se dispõem. São aqueles que se colocam disponíveis. Às vezes quem tem condição, quem é, não está disponível. Não se faz disponível. Né? Isso em tudo. Então olha lá. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aí o verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, mesma coisa. Está falando com outras palavras, mas é a mesma coisa. Aquele que semeia, ou melhor, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ou seja, camarada, né? Está se esforçando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Agora você percebeu o detalhe, ó? Aquele que leva a preciosa semente. Essa semente está no singular, diga singular. Então ele está levando uma semente, mas olha a promessa. Ele está levando uma, mas voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Diga glória a Deus. Você vai levar uma, mas você vai voltar cheio. Você pode dar glória a Deus aí. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão. Você vai, Deus ele vai transbordar. Deus ele vai fazer. Amém? Mas para que o transbordar de Deus, e é isso que eu quero que você entenda, olhe para cá. Para que o transbordar de Deus se manifeste na tua vida, o que você tem que fazer? Você precisa de fé, você precisa de disposição, você precisa de coragem, você precisa de perseverança. Espera aí, não, está difícil, mas eu vou fazer. Está difícil para orar, mas eu vou orar. Terça-feira tem culto de oração, por que você vai ficar em casa? Não, eu vou lá, vou para a igreja orar, vou buscar Deus. Está difícil, mas eu vou perseverar. Não estou com muita vontade, estou cansado, mas eu vou. Né? Eu vou ser fiel, pastor, mas a minha situação está complicada. Não, mas espera aí, mas eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que priorizar. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. E não é só com dízimo, não é só com é com tudo, amado. A gente quer superar as situações em Deus, mas a gente não quer se dispor. A gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a gente vai se afastando. A gente quer, né? A gente vai deixando. Não é assim. Esse momento do culto é o momento da gente ofertar.
E o momento da oferta é uma das, eu citei aqui vários exemplos, mas o momento da oferta é uma das oportunidades que nós temos, né? De mostrarmos, de nos dispormos em Deus a fazer o nosso melhor. Ainda que com choro, ainda que com pastor, está difícil, mas eu não deixo de ser fiel não. Pastor, está complicado, e olha, está complicado mesmo, eu sei que está complicado, os dias não são fáceis. Mas eu não posso usar as complicações como desculpa ou como justificativa para não me dispor, para não agir em coragem, para não ser fiel. Primeiro passo, primeira mensagem que nós ouvimos hoje. Deus não vê a condição, Deus vê a disposição. E eu tenho que agir com coragem. Glória a Deus, amado. Pega na tua mão a tua oferta, faça o teu melhor. Enquanto você separa a tua oferta, você que está nos acompanhando online, mesma coisa, faça o seu melhor. Daí, de onde você estiver, apresente o teu melhor. Já estão aí na tela os dados para você. Se você quiser fazer a tua oferta no cartão, só procurar o nosso irmão Divan, está ali no fundo da igreja. Faça a tua oferta também, apresente aí o teu melhor. Nós temos também o Pix, se você tiver com o celular, quiser fazer agora, fique à vontade. Amém? Levanta para o céu a tua oferta, aí onde você está. Se você já fez por Pix, ou se você já fez de outra forma, levante a tua mão, coloque a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a sua cabeça, feche os seus olhos. E com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Nós vamos lá com autoridade, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã, eu apresento ao Senhor a minha preciosa semente, a minha fidelidade, pois eu creio que carregando-a, apresentando-a, mesmo com choro, eu creio que eu voltarei com os meus molhos e com alegria. Por isso receba o meu melhor e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados, deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, te glorificamos, te exaltamos, te damos graças, ó Deus, porque cada vez que estamos neste lugar, o Senhor nos ensina algo diferente, o Senhor nos ministra, o Senhor aponta a direção a qual nós devemos seguir para vivermos a superação em todas as áreas da nossa vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, esse teu filho, essa tua filha que agora está sendo fiel na tua casa, seja essa pessoa que está aqui na igreja, seja essa pessoa que nos acompanha online, ó Deus, que o Senhor venha visitar, ó Pai, os celeiros de cada um dos seus filhos, essa pessoa que talvez está carregando a preciosa semente, chorando, essa pessoa que está, ó Deus, ali fazendo o seu melhor com muito esforço, porque as coisas são difíceis, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordens, para que a bênção esteja nos celeiros dessa pessoa, e que a tua bênção e a tua prosperidade venha sobre ela em tudo aquilo que ela fizer, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. É o que nós profetizamos, oramos, pedimos e com fé agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, deposite aqui na arca, vem louvando, vem adorando ao Senhor, dizendo assim, vamos lá: abro mão dos meus sonhos, assim ó, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Vamos lá, mais forte, vamos lá, vai. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Vamos aplaudir mais forte a Jesus, amém? Você está saindo daqui abençoado hoje?